Hoje eu vou começar com um poema do Leminski. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Oi, gente! Oi, ai, que bonito! Nossa, vou demorar uns minutos pra voltar desse poema. Aqui é a Vanessa, do podcast Lá Fora, né? E eu resolvi começar com esse poema do Leminski, porque o nosso tema hoje é o amor. Nós escolhemos um livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, e tem um subtítulo longo, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Uma história em quadrinhos, cheia de... É um ensaio em quadrinhos, então é super interessante, cheia de referência a vários filósofos, antropólogos, poetas, enfim. É maravilhoso, foi indicação do Pedro, depois ele vai agradecer quem indicou. E eu amei, eu queria que todo mundo no mundo lesse esse livro, porque é fantástico. Pessoal, pra vocês que não podem ver, a Vanessa tá apresentando esse poema e esse tema toda vestida de vermelho, com uma rosa vermelha que desabrocha. Unhas também. Unhas também, sapato também, e por dentro também. E já que ela me agradeceu, eu queria agradecer a quem me indicou esse livro, que foi um amigo e colega lá do Hospital das Clínicas, que é o Gustavo Bezerra. Foi através dele Valeu, Gustavo. que a gente teve contato com essa obra. E essa autora é uma cientista política e quadrinista. É impressionante o que ela faz Liv Stromquist. Isso, esse nome aí é sueca, né? Uhum. É inacreditável o que ela consegue fazer em poucas páginas de quadrinho, o tanto que ela põe pra trabalhar esse tema. É muito interessante. E nós nos apaixonamos por ela. Eu também, E com por nós certeza. aqui, Também. entre nós também. E eu não li. Então, se você não leu, fica à vontade. Você vai poder participar da conversa. Você vai ver como eu vou me intrometer, porque eu não li. Mas antes de começar o anticlímax do neoliberalismo, eu queria perguntar para vocês, Vanessa e Pedro, vocês são essas pessoas que nunca se apaixonam? Ou vocês são pessoas que já se apaixonaram? Eu me apaixono perdidamente todos os dias por alguma coisa, senão eu não consigo viver. É um assunto que eu acho que É difícil, né? A gente tá trava aqui, a gente tá pouco aqui a todo mundo voz nervoso. e a fala, porque quando você fala disso, quando você se lembra dos seus apaixonamentos, você fala de algum lugar dentro de você que tremula, eu sinto, né? Então, acho que a resposta é sim, mas é um lugar sempre de tensão, é um lugar sempre onde tá o melhor e o pior nosso ao mesmo tempo, né? Então, acho que é um podcast mais sombreado também. Ele não se mostra tanto à luz, assim, não é tão claro. Ainda bem que sim, né? Mas sempre envolvendo essa miséria, essa destruição que vem também com a paixão e com o amor. Eu imagino, né? Eu, a Vanessa e o Pedro, a gente não se conhece assim há tanto tempo, e nem tão bem. Vamos nos conhecendo aqui juntos com você que tá ouvindo. Mas eu imagino que a Vanessa e o Pedro, assim como eu, são pessoas de grandes paixões. Porque eu acho que se não fosse, a gente não estaria aqui. Eu acho que sim. Sim, com certeza. E eu queria conversar sobre isso com vocês, mas antes de começar a nos desiludir, eu resolvi trazer o poema do Leminski pra gente entrar no clima, porque eu acredito muito no amor, enfim. Bom, agora eu vou cortar tudo isso. Anticlímax total, vamos lá pro neoliberalismo. Total. Neoliberal. No neoliberalismo nada tremula, né? Nada é frágil. Tudo Então vamos Nada é vermelho. Vamos Nada supor vermelho. que você comprasse, fizesse aquela compra online básica e encomendasse, sei lá, um frigobar, por exemplo, que é uma coisa... Gelada, exatamente. Mas você compra um frigobar vermelho, vermelho, já melhorou. combinando comigo aqui, com o nosso livro. E aí, quando você recebe a encomenda, chega um frigobar amarelo. O que vocês fariam? Devolve. Poxa, mas também funciona. É a mesma coisa. Eu gosto muito de uma expressão em inglês, que eu acho que é disso que você vai falar, que é uma expressão que a gente não tem em português, que as pessoas dizem assim, I didn't sign for it. Eu não assinei isso, esse contrato, né? Sim, que é isso, tem uma coisa... eu não contratei isso, eu não contratei o amarelo, eu contratei o vermelho. O amarelo não corresponde ao seu desejo, embora todas as outras características do objeto preencham os requisitos que você queria. Mas não foi o que eu escolhi. O que eu Exato. E o encomendei. consumidor, o eu do né? consumidor tem sempre a razão e é sempre a prioridade. Pois é, gente. Nesse livro, ela fala que essa mesma lógica
está sendo aplicada para os relacionamentos amorosos e que isso está fazendo com que as pessoas não se apaixonem mais. Vamos conversar um pouco sobre isso? O que vocês acham disso? Vanessa, com essa introdução que você disse, me faz pensar, assim, bastante em situações clínicas, sabe? Mas também situações clínicas delicadas e de difícil exposição. Então, vou fazer um pouco um voo panorâmico num tipo de cenário que vai se repetindo. Conta de um amigo seu, Pedro. Então, um amigo meu, ele é analista, e daí ele tem algumas pacientes. Teve uma vez que esse amigo me contou. Que foi assim. Mas a situação que meio eu vejo se repetindo, talvez minha lente tá melhor ajustada depois de ter tomado contato com a obra da Liv. Aliás, tomara que a Liv ouça nosso podcast. Como é que tá a nossa tradução pro sueco? Nossa, tá saindo? Meu sueco tá bem, assim, gente. Acho que deve sair nas próximas semanas, Nós assim, me deu uma somos vontade fãs da enorme de Liv. conhecer ela e de ser amigo dela. Sim, Liv. Mas eu queria dizer amamos assim, você. que me parece que isso repete com pacientes mulheres. Que chegam até o consultório, que passaram por algum tipo de relacionamento amoroso, onde elas sofreram com esse ideal romântico, onde a mulher tem que se apagar, se anular, deixar de lado sua voz para favorecer o lado do homem. Então elas sobreviveram bastante bem a isso, aprenderam a se proteger. Aprenderam a se defender, de não deixar o seu próprio eu sumir diante do outro numa relação de paixão, numa relação amorosa. Mas a consequência disso é a impossibilidade de amar, novamente, assim, a possibilidade da vulnerabilidade que requer a paixão. E essas pacientes chegam com essa dor, Pedro? Socorro, não estou sentindo nada. Não, elas chegam com, sei lá, insônia. Tá. Mas vai uma entrevista, vai outra, vai a terceira, e daí a gente chega perto do Arnaldo Antunes aí com socorro, não estou sentindo nada. E a linguagem corrente que fala não emociona, assim. Sair com o cara, mas não emociona. E o que acontece em seguida, não são todos os casos, assim, mas frequentemente, acontece algum tipo de transferência amorosa, que a gente pode discutir aqui também como um conceito, um termo psicanalítico. E através esse adoecimento que é a transferência amorosa, alguma coisa na análise se abre e alguma coisa depois na vida se abre também. Transferência Não são amorosa mulheres, já aconteceu com homens também. é quando você se sente apaixonado ou pensa que é uma paixão pelo analista, né? Isso. Então, se você que está ouvindo já sentiu isso, saiba que você não está sozinho. E a suposição que existe é que não é pelos encantos da analista ou do analista. Como dizia Freud, não são os meus belos olhos. Isso. Não que a analista não os tenha, assim, mas você só serve de suporte transferencial para que alguma figura do inconsciente do paciente seja novamente emulada, despertada, e alguma coisa que estava ali petrificada volta a se soltar como se fosse num tratamento em banho-maria. Tem alguma coisa que estava presa, fechada, que vai novamente se abrindo, e ali se revela grande parte de pautas inconscientes que tem aquele paciente, que só são acessíveis a ele ou a ela por essa nova e atual experiência, onde ele não tem esse distanciamento da paixão. Vive-se uma paixão, um amor, em primeira pessoa, com todos os seus prazeres e dramas, e aquilo tem que ser recebido pelo analista, porque o senso comum, em geral, diz que a gente deve ou aceitar a proposta amorosa, ou recusar, e se termina a relação e vai procurar um outro. Em análise, a gente dá uma resposta muito específica para isso, que é nem recusar, nem aceitar, mas sustentar que exista essa situação, mas pede-se que o paciente fale sobre essa paixão, pede-se que ele associe, que ele... E que ele possa falar, Pedro, com a segurança de que você, analista, sabe onde você tá, de que você não tá confundido com essa paixão e com esse lugar de ideal e de maravilhoso Isso. e de gostoso, perfeito, sei lá, que aquele paciente tá te colocando e que vocês vão poder falar sobre aquilo e que nada vai acontecer. Mas o curioso é que a transferência amorosa moderna venha já ser o primeiro passo do tratamento por um estado contemporâneo que detecta a nossa autora, da rarefação do sentimento do amor, da rarefação do sentimento de se entregar, de gostar de alguém mais do que de si mesmo. Eu gosto quando ela retoma a expressão fall in love. Né? Porque a gente usa até essa expressão em inglês, mas quando você traduz para o português, cair de amor, né? E é uma queda, um tombo. Então, como se apaixonar sem ter esse tombo? E é esse tombo doloroso, normalmente, assustador, que a gente tenta evitar, né? Principalmente quando você não sente confiança na pessoa que você está apaixonado. É extremamente solitário e... O Pedro usou uma palavra que eu acho que os adolescentes, principalmente, ou os jovens estão usando muito, que é uma coisa que para mim diz muita coisa. Eu acho que essas expressões que surgem
surgem, um meme, uma palavra que entra na moda, né, em algum momento, eu acho que ela é uma condensação, como diria o Freud, de algum sintoma muito agudo que está acontecendo naquele momento. Os adolescentes estão usando muito o emocionada, né, hashtag emocionado. Aham. Como se isso fosse uma falha, né? Então, se você gosta de alguém, ou se você manda uma mensagem, ou segue a pessoa, ou responde, ou escreve, você tá emocionado. Então, num sentido de uma fragilidade que não deveria estar presente naquela relação. Sim. Né? E eu acho que é isso que você tá falando, Vanessa, de eu pedir um vermelho e veio um amarelo. Talvez você vá falar muito mais disso, eu não li o livro, mas tô aqui pensando nos pacientes. Eu tenho a impressão que essa crise, talvez do apaixonamento, se dê na medida em que as pessoas, eu acho que isso acontece com as pessoas mais jovens, vejo menos com pessoas mais velhas, elas, de alguma forma, têm uma fantasia de que elas vão contratar um amor que venha sem dor, que venha sem medo, Isso. que venha sem crise. Sem frustração. Sem frustração. E isso não tem. Então, Isso porque não tá no cardápio. é assim, Não tá. o argumento que ela vai usar é o seguinte: antigamente, você namorava quem? Sei lá, alguém que você conhecia na sua academia, alguém que você tinha conhecido da sua escola, da sua faculdade, reencontrava alguém da sua cidade, enfim. Normalmente, eram círculos Próximos. mais ou menos restritos. Hoje em dia, você tem uma vitrine que é o mundo inteiro. Você pode namorar pessoas de qualquer lugar do mundo, porque o mundo virtual permite isso. Pode se encontrar com alguém e tem os aplicativos, enfim, de encontros. Então, quando você encontra uma pessoa, e aí ela traz a Rosa, o exemplo da Rosa do Pequeno Príncipe, que a gente adora, né? Já conversamos sobre isso. É clichê, mas é bom. É super clichê. Ai, gente, é muito clichê e é muito lindo, né? Então, o que fazia a Rosa ser única? Porque quando a gente tá apaixonada, aquela pessoa é única. Ah, é aquela pintinha que ela tem, só ela tem, enfim. Gente, vou fazer um parágrafo. Sim. Um parêntese rápido para quem não leu O Pequeno Príncipe. É uma historinha muito breve. O Pequeno Príncipe é um personagem de um livro do Antoine de Saint-Exupéry. É um personagem que é um aviador que tá no meio do deserto e aparece um pequeno príncipe. Esse pequeno príncipe é um menino, né? Uma ideia de ser meio criança, às vezes não. E ele vem de um planeta em que tem uma rosa. E ele é apaixonado por essa rosa e é um planeta muito pequeno onde tem só essa rosa. Ele vem pra Terra e ele chega um dia numa plantação de rosas. E ele fica muito decepcionado, porque ele achava que a rosa dele era única no mundo. E acho que tem, não sei se tá essas palavras, mas aí eu acho que a raposa diz pra ele. Ele conversa com a raposa. Isso, e a raposa fala, é o tempo que você dedica a essa rosa que faz essa rosa tão especial. Pra você, ela é única no mundo e pra ela, você é único no mundo. Então, não é a existência de uma única rosa no universo que faz com que ela seja especial. O que faz com que ela seja especial é o vínculo que se estabelece entre um e outro. E se você perder essa rosa, ou se a rosa perder o príncipe, não tem outro na Amazon. Não tem. Você não vai poder entrar lá, digitar e pedir o próximo. Nem no Tinder. Nem no Tinder, assim. Mas talvez seja interessante precisar o argumento da autora, pra daí a gente poder ir se relacionando com ela também. E o jeito que ela põe isso, eu acho tão criativo. Ela é incrível mesmo, a Liv. Ela vai pegar uma música da Beyoncé, que chama Irreplaceable. A ideia da música é: ninguém é insubstituível. Ela vai- Outro você num instante. O outro, você no instante, ela vai sublinhar uma parte da música que ela canta assim: I can have another you in a minute. Eu acho que é alguma mulher, ou eu lírico, ou É uma mulher. eu lírico, não sei como é que fala. I can Mas se have apaixonou. in a minute. Obrigado, Marielle. Eu tava louco pra cantar. Ainda bem que você fez antes que eu 'Cause fizesse. you're irreplaceable. Adoro essa Ela se música. frustrou, foi traída, foi maltratada, não lembro agora a letra, mas ela foi pega. traída. Foi Ele foi um traída. escroto e ela vai dizer que pra ele pegar as coisas dele e ir embora, E porque vazar. ele, inclusive, tá andando no carro que ela comprou. E não machuca, e não vai fazer falta, porque eu posso ter um outro de você num instante. E isso, essa nossa autora, ela pega e congela, porque ela fala assim que essa música da Beyoncé é um hino do ideal do amor moderno. Que ele tem 4 características, diz ela. Uhum. Então, a primeira característica dessa política do eu posso ter um outro você num instante é: 1. Eu decido quando o amor começa
ou quando o amor acaba. Eu tenho esse controle. Eu peguei o arco e flecha do Cupido e agora é meu. Sou eu que dou as cartas aqui. Eu não sou vítima do amor. Eu não sou como era antigamente, que eram os deuses que escolhiam quando começava e terminava o amor, e os humanos, joguetes desses deuses poderosos, tinham que pedir, se referir à mitologia para conseguir ter boa sorte, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a paixão e o amor podem ser vividos neutralizando, destilando o elemento da dor que a Marielle estava falando. É possível amar sem dor, sem que isso produza machucados, sem o fall, assim, a queda, sem você tombar na rua e se machucar, né? Esse é o 2. Porque o 3 é que o meu eu, é uma prioridade e é muito importante. É a coisa mais importante que existe, é o eu. E 4, esse amor que não dói tem que ser trocado numa balança paranoica, onde tem que estar sempre tudo exatamente igual. Equidistante, equitativo. Equitativo, é totalmente equitativo no sentido de que se houver 1 miligrama a mais de amor para um lado e a balança desequilibrar, eu posso protestar e tentar me desapaixonar um pouco mais para balancear e buscar o equilíbrio perfeito de quem gosta mais de quem. Ninguém gosta mais de ninguém. Se eu gostar mais dela, é melhor eu gostar um pouco menos para equilibrar. Se ela estiver muito gostando de mim, é melhor ela gostar um pouco menos. Então tem esses 4 pontos que ela defende e que ela vai detectando autores de vários campos, psicanalistas, sociólogos, filósofos, meio que tentando pensar sobre esse fenômeno que parece contemporâneo. Já deve ter existido em outras épocas, mas a proliferação desse tipo de dinâmica é o que ela sublinha como um outro você num instante. Então, isso vai indicar, segundo ela, e eu concordo, uma perda da emoção, né? É uma racionalização, são defesas para justamente você não fall in love, não ter essa queda que pode ser dolorosa. Você se defende, você usa o seu raciocínio, a sua construção de pensamentos de forma que você não se apaixone. Porque tem outro e você pode sempre substituir. Agora, deixa eu colocar uma coisa que eu acho que é muito interessante, é um pouco da teoria, mas que eu acho que ajuda muito a entender essa ideia. Acho que a Melanie Klein, que a gente já disse quem é, uma psicanalista inglesa, pós-freudiana, que fala bastante disso. Porque ela fala assim, austríaca. Ela é radicada na Inglaterra. Depois ela morou na Inglaterra, verdade. Então, a Klein fala o seguinte: a gente não é capaz de negar um objeto sem negar a nossa parte que se relaciona com o objeto. Então, fazendo uma comparação meio boba, assim, com órgãos do sentido, se a gente não quer ver nada, a gente pode se cegar. Mas aí a gente perde tudo que a gente pode ver, ao mesmo tempo em que a gente perde nossa capacidade de ver. Então a gente arranca os olhos, essa é a grande metáfora ali do Édipo, ele não quer ver, ele arranca os olhos. Então essas pessoas que de alguma forma se defendem de um relacionamento com o outro, a psicanálise chama de objeto tanto um outro inteiro, quanto partes de outros ou partes de si mesmo. Então se a gente vai se defender a um ponto de que eu não vou me apaixonar pelo fulano ou pela fulana, eu também estou negando e extirpando do meu próprio self, do meu próprio eu, essa capacidade de sentir. Então, acho que é disso que essa autora fala também, que vai havendo um empobrecimento. Um empobrecimento do sentimento e uma incapacidade, como você está falando de anulação de partes, anulação do outro. Porque se o outro, si mesmo. E de si mesmo. Porque se o outro é sempre igual, eu posso trocar. Por isso que eu dei o exemplo do frigobar. Sempre vai ter um item nesse outro que talvez você ache alguém melhor. Com alguém mais bonito, alguém mais, sei lá, né? Existe uma lista de coisas que podem não corresponder. Alguém que não tem chulé, sei lá. Alguma coisa que pode estar errada e você fala, o meu veio estragado. Não era bem isso, deixa eu procurar outro. Isso se torna uma busca constante. Sim. Que também traz sofrimento, na tentativa de evitar o sofrimento. E eu gosto muito dessa música da Beyoncé, e ela é uma música toda cantada com muito ódio. Muito ódio. E força. E muita força, né? E não é assim, amanhã eu tenho um outro igual a você. A música é assim: I'll have another you by tomorrow, so don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. Ela é muita raiva isso, né? E acho que isso que você tá falando, Pedro, das mulheres, a Beyoncé é uma grande voz do feminismo, né? A banda dela é toda de mulheres, ela fala muito desse empoderamento. E eu acho que
essa postura que você está dizendo que se encontra em mulheres no consultório é uma postura reativa. Uma postura reativa do ponto de vista histórico, político. As mulheres ficaram tanto tempo nesse lugar em que elas eram um objeto de amor que era tão anulada exatamente pelas relações, né, de submissão, do patriarcado, etc., que eu acho que é uma virada a partir do momento em que a mulher é essa mulher que agora canta, agora ganha dinheiro. A Beyoncé tem várias músicas dessa, né? Ela fala assim, as mamães que ganham dólares, e fica, tipo, todo mundo gritando e tal. E ela vai falando assim, tipo, a casa que eu dirijo, eu ganhei. A joia que eu uso, eu paguei. O sapato que eu comprei, eu paguei, né? Ela vai falando isso. Então, eu acho que tem esse lugar que é muito... Que eu acho que é até interessante a gente falar, porque é um lugar... É um engano. Eu acho que é um engano. Porque a ideia de uma pessoa que não sente nada ser confundida com um lugar de poder é um engano. Eu acho que é o primeiro passo, Marielle. Talvez. É um primeiro passo para fora de um lugar de violência. Sim. Mas a autora diz, por que a resposta de alguém que é maltratada, acho que tem homens também nessa dinâmica, mas predomina, pelo menos, de histórias que eu ouço, as mulheres. Por que a resposta de alguém que é maltratada é começar a mimetizar a mesma indisponibilidade emocional com a qual você foi tratada, assim, durante toda a vida? Você toma o lugar do opressor, né? Exato, ela trata isso como uma armadilha. E ela vai trazendo vários pensadores para argumentar que o homem foi perdendo poder, né? Porque... O homem. O homem, né? Ela traz a sociedade oitocentista e vai falando que o homem ocupava todos os lugares sociais, né? Os clubes, os lugares profissionais eram todos masculinos. E esse homem foi perdendo os espaços de poder, ainda bem, né? E foi tendo essa abertura para as mulheres. Só que aí ele conseguiu, esse homem, entre aspas... Com H maiúsculo. Com H maiúsculo, ele conseguiu encontrar poder no afastamento afetivo. Porque ele fala, não sei se é isso que eu quero, agora eu tenho liberdade, eu sou também feminista, eu posso esperar, você é muito emocionada, vamos com calma. A gente tá só ficando uns 3 anos. A gente só tá ficando uns 3 anos. E a mulher se deslocou de lugar, por quê? Porque o desejo de ter filhos era masculino historicamente. Era um status para o homem ter filho. E a mulher hoje, chega o relógio biológico, ela precisa pensar nisso a partir de uma certa idade e isso começa a ser uma questão feminina. E aí ela fica refém dessa questão, muitas vezes. Isso num relacionamento clássico, é lógico que a gente não tá abarcando todas as possibilidades. E como ela fica refém desse lugar de querer ter filho, esse homem fala, não, imagina, vamos esperar mais um pouco, depois também eu posso pegar uma pessoa mais jovem e colocar no seu lugar. Enfim, então ela usa esse modelo, na verdade, como uma nova forma de poder masculino. E a mulher se sente empoderada e vai criando um discurso que mimetiza o homem, como o Pedro trouxe, de que eu não dependo de ninguém, eu não amo ninguém, mas isso esconde uma enorme vulnerabilidade e uma enorme dor de ambos os lados. Porque o amor só é possível quando existe esse espaço para o outro, na medida em que quando eu amo alguém, eu fico dependente do que aquela pessoa vai fazer, com o meu afeto, com a relação comigo, porque a gente é capaz de desmoronar mesmo, né? Quando a gente tá muito apaixonada e o outro vai dizer, eu sinto muito, não é assim que eu sinto, não quero. E eu acho que essa palavra emocionado pra mim me incomoda muito, porque ela traz a ideia do contrato do amor sem dor. Tem uma poesia que eu falei, Vanessa, pra você, que eu achava que você escreve parecida com ela, você ficou, não sei, depois você me conta porque você não gosta tanto, mas pra mim essa poesia é a Rupi Kaur, que ela é uma poetisa, acho que ela é de origem indiana, mas ela mora no Canadá. Tem um livro que ficou muito famoso dela que chama Outros Jeitos de Usar a Boca. E olha isso, vê se vocês se tocam como eu. E o que eu achei muito bonito dessa poetisa é porque, no geral, as poesias, pelo menos as mais conhecidas, não sei, elas são um neolírico masculino, né? O que a gente tem na nossa cultura do amor? Sim. Vinícius de Moraes,
Casou 9 vezes, né? As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Né? É uma coisa de um amor extremamente Eu não tenho nem o que defender. Não, fica quieto. Eu só tô aqui esperando. Só pedindo desculpa pelos pares. Mas olha, essa poetisa, ela fala num lugar muito feminino, ela fala da dor e tal. Mas olha isso, ela diz assim: eu sei que eu devia desmoronar por motivos melhores. Mas por acaso você já viu aquele menino? Ele deixa o sol de joelhos toda noite. Lindo. Não, vou bater palmas aqui. Eu sei que eu devia desmoronar por motivos melhores. É demais. Eu acho que dá pra pegar essa poesia, Marielle, e talvez introduzir alguma coisa da linguagem psicanalítica em torno do que significa libido de eu, libido de objeto e narcisismo. Porque eu vou falando, daqui a pouco a gente especifica, mas se você diz assim que o meu eu é o mais importante de tudo, e eu que decido quando começa, eu decido quando acaba. Eu controlo, eu decido se a entrega vai ser expressa ou se ela vai ser a jato. Eu coloco lá, entrega só, vou comprar o que entrega amanhã. Só vou comprar o que entrega amanhã e se o produto não me satisfizer, se o produto me trair, eu devolvo e pego o próximo da série, assim, da mesma série, do mesmo tipo, sem nenhum tipo de prejuízo, né? Aqui a gente vê que a pessoa, ela tá totalmente protegida, blindada e lacrada de abusos, violências, porque a libido tá toda sobre o eu. A escolha amorosa, inconsciente e consciente ao mesmo tempo, tá toda voltada a preservar a ideia de mim mesmo. Ou pelo menos de uma visão que eu tenho a respeito de mim mesmo. E pro outro, sobra quase um nada de investimento libidinal. Investimento libidinal no sentido de pseudópodes, assim, inconscientes que a gente lança, de atrações, de investimento mesmo, de energia amorosa em relação a outra pessoa. Já que você usou essa palavra libido, que seria a nossa energia de vida, né? O que nos movimenta. Sim. Você considera que a gente tem uma quantidade limitada de libido? O que você pensa disso? Ai, que pergunta, Vanessa. Eu não sei responder isso, mas eu já vi situações em que parece que seu investimento tá no limite e de repente surge uma experiência como a que a Marielle leu, de um menino, uma menina, um homem, uma mulher, numa ideia. Um vulcão entra em erupção. Um vulcão entra em erupção e te mostra fontes de libido que até então você desconhecia, que não estava no seu orçamento libidinal. De repente você tem um afluxo enorme Freud, e problemático por de exemplo, libido, né? Entre os vários autores que a gente conhece, o Freud me dá a impressão que ele acreditava que havia um quantum. Sim. Uma quantidade que ou tá no outro, que a gente vai chamar aqui de objeto, ou tá no eu, né? Ou seja, se tem muito no eu, tem pouco no outro. Se tem muito no outro, tem pouco no eu. Pelo menos no Introdução ao Narcisismo, eu fico com essa impressão de que eu concordo com você. De repente, a pessoa ressurge das cinzas. Isso. E uma enorme quantidade de energia aparece e ela faz um projeto super legal, investe e tal. E de repente tem uma pessoa que te faz virar cinzas também. Porque eu acho que essa é a ideia que tem no poema da Marielle, porque se alguém, um menino, te deixa o sol de joelhos, te deixa de joelhos e acaba com você, mediante o que você passa a sentir, quer dizer que toda a libido tá investida em alguém que não é você, é um não eu, que é enigmático e misterioso e fora do meu controle. E que você tá completamente à mercê daquilo. E que você passa a amar alguma coisa mais que você mesmo. Talvez no nível mais vivencial possa ser traduzido assim, eu me torno desimportante mediante o meu amor e o meu objeto de amor. Então, só para conceitualizar, quando a libido tá muito em torno do eu, o eu fazendo escolhas que o protegem, consumindo paixão e relacionamentos na Amazon, a libido tá mais em posição narcísica, a gente chama de narcisismo, o investimento libidinal que se dirige para a representação do eu. E investimentos não narcísicos, o contrário do narcisismo, quando essa energia sai do eu e investe pessoas ou ideias ou princípios que são desconhecidos para mim, mas que me deixam de joelhos. Eu achei boa essa expressão, né? Então tem esse balanço, assim, dessa energia que a Vanessa está questionando se é limitada, se não, tem sempre que fechar a mesma quantia. E para Liv, a gente descobriu no capitalismo tardio, né, que dá para economizar. Eu não vou gastar a minha libido na Marielle e no Pedro, porque ela é tão boa, eu vou ficar com ela só para mim mesmo. Porque que o outro vai fazer com esse investimento?
pode ser que não me retorne muito. Vamos pensar em dinheiro? Eu gosto de pensar em libido, investimento como dinheiro, porque é a mesma coisa. É o capitalismo. Não, e eu acho que é bom pra gente pensar de fato, porque libido é a nossa gasolina, é o que a gente tem de energia de vida, onde a gente põe. E é enganoso, aqui a gente tá fazendo uma defesa, né, da fragilidade, e eu não tenho problema em fazer isso, porque eu realmente acredito que é a única saída do vínculo, é você aceitar a realidade de que se você ama alguém, você tá fragilizado a ponto de que você vai depender daquela pessoa em certa medida. Você caiu de joelhos. Você caiu de joelhos. Isso que eu achei bonito. Não, o que eu acho maravilhoso dessa poetisa é que ela usa essas imagens que são muito femininas também, né? Sim. Agora, olha que curioso. Você estava falando do neoliberalismo. A música que eu estava tentando lembrar da Beyoncé, que a gente não vai tocar para não pagar para ela, a gente vai ter que cantar sozinha, chama Independent Woman, chama Mulher Independente. E aí ela fala assim, question, tell me what you think about me. Ela pergunta assim, o que você acha de mim? Eu compro os meus próprios diamantes, os meus próprios anéis. Eu só te ligo quando eu tô me sentindo sozinha e quando acaba, por favor, levanta e saia. Então, é essa ideia de que eu consumo essa relação na medida... E ela coloca aqui o homem muito parecido com todas as coisas que ela compra. Sabe o que eu lembrei? De uma música do Chico. Ai, tá aqui. Folhetim. Ah, não, eu pensei no Eu Te Amo. Não, eu pensei no Eu Te Amo. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa ou um corte de cetim. Lhe farei as vontades, lhe direi meias verdades, sempre a meia luz. E lhe farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas eu acho que essa mulher, lindo, essa mulher é uma mulher prostituta que tá brincando com afeto. Você não acha? Então, mas é como se todas nós, não precisamos ser prostituta, ou sim ou não, sei lá, mas a gente pode estar nesse lugar de falar, és página virada do meu folhetim. Tá. Né? Tá. Eu acho que ele usou isso naquele contexto. As músicas que me ocorreram do Chico foram justamente essas das prostitutas, que eu acho que são belíssimas, interessantíssimas. Me ocorreu o Eu Te Amo, que eu acho que é uma das poesias mais lindas do Chico e do mundo. Como se a gente conhecesse todas as coisas do mundo. Do meu pequeno mundo. É claro que a gente conhece. Conhece tudo. Meu mundo não é tão grande, mas do meu pequeno mundo, eu acho que é uma das poesias que eu acho mais bonitas, que fala o contrário, né, dessa relação. Meu paletó enlaça o teu vestido. Na desordem do armário embutido. Gente, seus seios ainda estão em minhas mãos, me diz como que eu vou sair. Nossa. É uma coisa, né? De submissão. De submissão. Amor, né? Não, e de mistura. O que eu acho que é mais bonito. Esse é o fall in love. Esse é. Verdadeiro. É o cair de joelhos e você se fudeu um pouco quando então, você se é apaixona. tão gostoso isso. Você tá fraco e forte ao mesmo tempo. Mas é gostoso esquisito. quando o outro cai junto, né, gente? Também. Tem isso. Porque todo esse hino coagulado pela Beyoncé na nossa cultura é pra proteger do lugar onde o outro não cai junto e explora a sua queda. Explora a sua capacidade humana, assim, de abrir mão de si, né? Então, aqui no livro que a gente tá usando, na página 123, a Liv, ela meio que contrapõe esse argumento moderno, que ela diz assim, essa ideia de que é desejável e possível eliminar o sofrimento do amor, mas ainda assim preservá-lo, é exclusiva de nosso tempo, na opinião dela. E a isso ela vai contrapor a Lu Andrea Salomé, que é uma das primeiras psicanalistas, uma filósofa russa. Nossa, essa mulher era incrível. Uma mulher né? Ela fazia todo privilegiada. mundo cair de joelhos. Ela pegava assim. Pegava todo mundo. Nietzsche. Do Nietzsche ao Freud. O Hilke. Não é? Não teve o de Hilke? Nietzsche ao Freud, passando por Hilke, assim. Mas o que ela diz, contrapondo esse argumento contemporâneo, é assim, um pensamento da Andrea Salomé. Aquilo, então, que se produz no homem se encontra para além desse bem-estar minucioso, penosamente murado, que toda a vida tentamos proteger do sofrimento como nosso pior inimigo. Ela fala dessa proteção do eu, desse investimento narcísico para se murar, que o seu eu não seja invadido nesses muros, né? Mas dela é completa. Mas em todas as experiências mais intensas e em todos os momentos mais fecundos da vida, felicidade e tormento são uma coisa só. Então, ela traz de volta esse se ferrar de amor. Essa defesa, não como uma fragilidade, um defeito, mas como uma das maiores capacidades, assim, da alma humana, né?
Olha o que o Chico escreve, né, no Eu Te Amo. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de vez e se perdeu. Como que eu saio se eu não tenho mais o meu sangue, ou o meu tá junto com o seu? Gente, eu passo mal com essa música. É uma coisa. Fisicamente. Ela, né? É. Se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o seu vestido. Gente, né? E pode se defender do quanto for. Essa música já me fez dor ficar em casa muitas vezes. chorando deitada em posição fetal. Ó, vocês vão ter que me aguentar ler mais um pouco. Manda, Maria. Se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não tem cara pra sair disso. Nós. É uma coisa muito Tem um... Muito maravilhosa. e muito trágica. Mas As duas coisas, né? a nossa intenção aqui é falar mal e não falar bem do amor, tá, gente? Dá licença. A gente só tá aqui falando bem. Falando agora do nosso trabalho, eu tenho uma amiga muito querida, tá passando por uma situação difícil de saúde agora. Ela é minha companheira de consultório e ela fala assim: a gente tava uma época trabalhando muito, né? Eu falando, nossa, Ana, mas fica no consultório até as 9 da noite, né? Você não tá cansada e tal? Aí ela falava assim, é porque assim, um paciente é um amor. 10 pacientes são 10 amores. 20 pacientes são 20 amores. Então, eu acho que nosso trabalho, não é que a gente ama todos os pacientes, não é verdade isso. Mas, de algum jeito, tem um investimento no outro que é um investimento de amor. Você né? tá ali e abrindo mão naquele momento de você, né? Você tá ali pelo outro. Idealmente. Idealmente, Às vezes sim. não. Tem dia, se você tiver com dor, por exemplo, como diz o Freud também, no buraco do molar, né? Habita a minha alma, ou fica quando, a minha quando alma. você tá com dor de dente, você não consegue amar ninguém. Uhum. É uma... Sim, seu narcisismo, ele Volta, né? ele, né? Ou ele pode fica ser uma dor assim. de amor do lado da cadeira do analista também, né? Não só dor de dente. Como assim, Pedro? Os Fala apaixonamentos de quem atende, não só de quem é atendido. Eu acho que é um assunto talvez meio tabu na nossa prática, mas existe. Eu acho que o nosso narcisismo é atacado tanto no dente quanto no coração. Sim, Não é? sim. Acho que o analista fica no lugar do ódio e do amor. Também. Porque a gente também é muito atacado, né? Também. né? Tem hora que você fica, puta, Como aguento todo mais, amor, a né? pessoa fica Como toda me paixão e agredindo. todo amor. Agora tem falando da clínica, eu acho que tem um filme recente que fala bastante, eu acho, como metáfora do que pode ser essa clínica em torno da elaboração do narcisismo, como a gente costuma dizer, né? Que é esse filme chamado Her. Uhum. Eu não lembro o ano dele, talvez seja 2009. Ele é escrito pelo Spike Jonze, que ganhou o Oscar de melhor roteiro. E nele a gente tem o Joaquin Phoenix, antes de ser o Coringa, como o Theodore, e tem a Samantha, que é a voz da inteligência artificial, que é a voz da Scarlett Johansson. E ele se apaixona perdidamente. Eu também me O que que apaixono por ela, acontece? pela O que- Scarlett Johansson. O que acontece com o Theodore? Ele tá deprimido porque ele não consegue fazer o luto De um da ex. casamento, né? Ele terminou, ele tá todo assim apático, desvitalizado, o mundo dele tá super restrito e de repente chega esse novo programa, como se fosse uma Alexa, assim, de um futuro não muito distante, e ela se configura, ele instala lá o programa com um tanto de ceticismo, mas de repente ela começa a se relacionar com ele e ele descobre que ela a conhece perfeitamente nos mínimos detalhes e tá sempre disponível para tudo que ele pode ser, quer falar, não quer falar, ou seja, a Samantha, ela é um outro, aspas, porque ela não é um outro, ela é um outro falso, porque no fundo ela é uma extensão do eu do Joaquin Phoenix. Então, ela funciona no começo como um investimento narcísico que vai revitalizando ele, que vai fazendo com que ele acorde, com que ele saia de um estado de um inverno libidinal e de repente chega a primavera, assim, e ele se abre. Só que ao mesmo tempo que ele se abre, tem um ponto do filme em que ela começa a se tornar algo para além de uma extensão dele. Ela começa a se tornar algo. Ele pergunta assim: você tá falando com mais alguém quando você tá falando comigo? Nossa, é muito E tenso. daí ela fala assim: 8.622 pessoas. Ele passa pelo que a gente chama de castração simbólica. Ele vê que ele não é Único. tudo e único pra ela e que ela não é toda e única pra ele. Daí ele pergunta assim, ele faz a pergunta mais arriscada: e desses 8.000, você se apaixonou por alguém? Fora ter se apaixonado por mim? E ela falou assim:
por 466. Ah, não lembrava E desse isso, número. assim, deixa ele arrasado, mas em vez dele entrar no buraco de novo, ele percebe que ela é alguém para além dele. E ele vai saindo disso, ele vai, de fato, podendo digerir esse luto, que é o que ele não tinha conseguido fazer com a ex. E quando ele elabora o luto da Sam, ele escreve uma carta no final do filme pra ex. Dizendo, eu queria ter pra ler, assim, eu não tenho. Mas ele diz mais ou menos assim, olha, quem você é, eu te amo ainda, porque a gente cresceu juntos. E você me fez quem eu sou, e eu te fiz em parte quem você é. E sempre vai ter uma parte sua em mim, e sempre vai ter uma parte minha em você. E eu quero o melhor pra você. Você vai ser minha amiga pra sempre. E você acha que... E nessa última cena ele sai, as cenas são todas dentro de prédio fechado. Nessa última cena ele vai até o último andar, e ele olha, ele tá lá com uma amiga que também tá arrasada por ter sido dispensada por uma inteligência artificial. Só que daí a linha do horizonte se abre, assim. Com essa ideia de que a perda nos enfraquece, mas nos abre para outras possibilidades de viver algo onde eu não sou tudo para alguém, né? Isso eu não vou poder ter, mas eu vou poder ter o resto da linha do horizonte. É todo um filme, mas eu acho que isso é quase como se fosse a história de várias análises, assim, sabe? Uma análise que caminha bem, é uma análise que chega perto do roteiro desse filme, na minha opinião. Fiquei emocionada. Que bonito, Eu também Pedro. fiquei. Sempre que eu falo também disso, fiquei. me toca, né? E isso me fez lembrar um poema meu, gente. Por favor. Vou contar pra vocês e vamos continuar. Se eu me jogar do parapeito no teu peito, do 20º andar, se eu me jogar impunemente com invenção de passarinho eu acabar por voar, se mesmo assim, 20º de segundo eu me demorar a chegar, e se eu não voar e só me jogar no teu peito? E se o teu peito bater em retirada com intenção e me abandonar gravitacionalmente a uma distância, 20º andar? Uau. Esse se jogar da janela é diferente do se jogar da janela da Faria Lima aí que aconteceu. Sim, Acho se que essa jogar no semana peito de alguém. É se jogar em direção a alguém, né? É você ter um tipo de fé não religiosa, de uma espiritualidade voltada a esse objeto de amor de que é maior ou mais forte, ou que eu não domino, pra quem eu não sou tudo, mas com quem pode existir alguma relação que seja importante e vital pra mim, assim, eu acho, né? Gente, vocês não estão me vendo, mas eu tô chorando. Por que, Marielle, que você tá chorando? Não, porque eu fiquei pensando agora, né? Essa coisa de se jogar no peito de alguém que me deixa cair, assim, né? Eu pensei o quanto que é absolutamente sofrido uma relação em que você se joga e o outro te deixa cair, mas o quanto que eu acho que é mais sofrido você não ter uma experiência assim. Nunca. E o quanto que é maravilhoso quando você se joga e o outro fica lá. Nossa. E te recebe. Aí sim. O Que peito eu tá acho, lá. olha, momento emocionado aqui. Vocês não Que estão vendo, somos gente. nós. Tem uma luz. Tem uma luz. Acabou de bater uma agora. luz agora em nós. Que ninguém ligou, não foi uma jogada. Não, de é branding. mesmo, bonito mesmo. Como um amor que a gente se joga no peito e o outro, né, nos pega no colo, é bonito. Que legal, né? Isso é tudo o contrário do que a gente estava planejando. Eu não tinha pensado desse jeito. esse episódio. A gente tava aqui querendo citar Dunker, o grupo da USP que fica falando do neoliberalismo, porque as pessoas não se apaixonam mais. Sim. E a gente tá aqui falando do Chico Buarque chorando e pensando nos nossos amores, os bons e os que deixaram a gente cair, né? Como é bom sair do cinismo, né? E do individualismo também, eu acho que eu... E Bom, agora? Vamos eu não voltar. sei- Lembrei de uma coisa, ó. Não sei pra onde ir. Não sei pra onde ir agora. Eu queria só agradecer. E a gente pode citar nomes, assim, agora. Os meus amores. Tem um livro maravilhoso, depois eu passo o nome dele, que são vários escritores falando sobre a arte de escrever, né? Sobre a literatura, sobre amor. Porque aí todos eles vão dizendo, ficou para mim a mensagem, de que escrever é um gesto de amor. Uhum. A gente só escreve por amor. Mesmo que o conteúdo do que você está escrevendo seja De ódio. pessimista, Uhum. mas tem amor, porque é um investimento muito grande, né? Você se colocar ali. Então, eu acho que toda forma de arte, toda forma de expressão, e eu acho que nós estamos emocionados, porque isso que a gente está fazendo aqui é amor,
né? A gente tá colocando fazendo o nosso investimento em estar junto, porque a psicanálise, a clínica psicanalítica, ela é muito solitária. A gente tá o tempo todo contendo, não é uma conversa em que a gente vai se colocar, a gente vai receber muito o outro amorosamente, mas falta muito esse espaço para conversar entre psicanalistas e com as pessoas aqui. E com o público, e essa troca toda. Eu acho que tem a troca entre nós três aqui, mas eu acho que também tem a troca com as pessoas que a gente quer que nos escute, porque eu acho que não é à toa que você lembrou de escrever. Escrever é sempre escrever para alguém. Sim. Né? E a gente tá aqui falando com o desejo e a esperança que o que a gente tá falando chegue até você que tá ouvindo e que isso também te toque. Sim. Tá. O que vocês acham da gente fazer um encerramento lacaniano e falar, gente, é isso. Não tem mais o que falar, vai pra casa pensar agora. Não, eu cheguei… Eu também. Eu junto com vocês agora, ouvindo a poesia, vendo Marielle, eu cheguei num lugar meio… onde as palavras não estão chegando, assim. Então é isso, gente. Vai pensar e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Um beijo. Até, pessoal. Até. Nossa, que legal que foi isso. Agora a gente precisa sentar num bar e contar as histórias, assim. Todas as histórias. Esse filme que eu falei agora, eu já chorei dando aula, falando… Nossa, não, foi emocionante mesmo. Dessa narrativa.